Meus caros, vivam neste 26 de dezembro, dia a seguir ao Natal. Espero que tudo tenha corrido bem com a vossa consoada e também com o dia de Natal propriamente dito. E hoje é o Boxing Day, como sabem. Isso vem de uma tradição de que vos vou falar a seguir. Muito frio na Serra da Estrela, que é atrás de mim a Torre, ponto mais alto de Portugal continental, quase com 2.000 metros de altitude, um frio de 4,5 graus ontem, 4,5 graus negativos, bem entendido, muita neblina, era uma nuvem que estava baixa. Eu tirei umas fotografias, pus no meu Facebook, nem dá para ver a torre, mas depois tirei outras para se ver melhor. Bom, meus caros, e faz hoje 21 anos que houve este brutal tsunami, como se recordam. Mais de 226 mil pessoas morreram nesta data, há 21 anos, depois de um terremoto ter atingido o Sudeste Asiático. A Indonésia foi o país que mais mortos registrou, cerca de 170 mil mortos, seguindo-se o Sri Lanka e a Tailândia. Também em África se registaram mortes na sequência deste abalo. Foi realmente um abalo muito forte, o mais forte de que há memória nos últimos anos, e é exatamente também sobre isso que vos vou falar um pouco. Ora, então assinalam-se esta sexta-feira 21 anos daquela que ainda nos dias de hoje é considerada pela ONU, conhecem o Gugu da ONU, como uma das maiores tragédias naturais da história. Vamos ver a que é que se reporta esta história, o tsunami do Sudeste Asiático. Foi na manhã de 26 de dezembro que, poucos minutos depois das 8 horas locais, ainda era madrugada em Portugal, um terremoto de magnitude 9.1 ao largo da costa da ilha indonésia de Sumatra abalou dezenas de países da região. Não dizem qual é a escala, deve ser de Richter. De acordo com a EMDAT, morreram 226.408 pessoas. O forte terremoto causou ainda um tsunami com onda a cerca de 30 metros de altura. Pelo menos 14 países foram afetados. E, portanto, morreram cerca de 226 mil, com a Indonésia a ser o país mais afetado, seguindo-se o Sri Lanka e a Tailândia. Mais de 170 mil pessoas terão morrido na Indonésia, com 35 mil vítimas mortais a serem registradas no Sri Lanka e 5 mil na Tailândia. Destas, metade eram turistas. Não foi por isso que as pessoas deixaram de ir à Tailândia. Ainda hoje há milhares de pessoas desaparecidas. Embora o tsunami tenha deixado o maior rastro de destruição na Ásia, as ondas também chegaram à Somália, no continente africano, causando 300 mortes. Para além das mortes e da destruição, o tsunami também teve um forte impacto ambiental, danificando ecossistemas, portanto a terra não sabe tomar conta de si própria, a biodiversidade animal, pior ainda, e vegetal, e a poluição das águas. De acordo com a ONU, esta foi uma das piores tragédias naturais da história e o seu impacto remete até à Segunda Guerra Mundial. Isto porque as ondas causadas pelo tsunami seguiram com uma velocidade de 800 km por hora. Inacreditável, hein? Gerando assim uma energia equivalente a 23 mil vezes a potência da bomba atómica de Hiroshima, o Little Boy. Como sabem, foi lançada a 6 de agosto de 1945 sobre o Japão, lançada pelos Estados Unidos. 23 mil vezes, meus caros. Para além de ser o desastre mais mortífero do século XXI, faz parte dos mais mortíferos da história. É para isso que eu vos quero chamar a atenção. Foi também o terceiro terremoto mais forte de que há registro, sendo o primeiro de Valdívia, o grande sismo que ocorreu no Chile em 1960, o ano em que eu nasci, e em segundo lugar um sismo no Alasca em 1964. As magnitudes foram de 9.5 e 9.2 respectivamente. Vejam que isto são tudo na década de 60, 64, em 69 houve um em Portugal, penso que 6,1 da escala de Richter, e este, portanto, foi em 2004. Muitas vezes o dia também é referido como o Boxing Day Tsunami, disto eu ter-vos dito de início, isto porque o dia seguinte ao Natal é conhecido em muitos países como o Boxing Day. De onde é que vem este nome? O termo está relacionado com o Natal, ofertas de prendas e dinheiro, uma expressão que já vem desde a era vitoriana, quando se ofereciam caixas com algum dinheiro aos mais pobres. Caixas é box, com dinheirito lá dentro, e daí vem o Boxing Day. Dada a data, o dia é muitas vezes referido desta forma, não pela tradição, mas pelo dia, infelizmente, que se verificou com estas 226 mil mortes. Bom, o que eu digo é, se fosse hoje, o que é que acontecia?
Se fosse hoje, não resistiriam, meus caros. Se fosse hoje, ninguém resistiria a dizer que as altercações bimbáticas teriam alguma coisa a ver com isto. Na altura, este fanatismo ainda não estava tão colado e, portanto, a comunicação social ainda não tinha ganho milhões com isto e, portanto, as pessoas ainda nem sabiam praticamente o que isso era. Em 2004, infelizmente, foi o ano em que o SNS deixou morrer o meu pai, em 24 de março, mas isto foi depois, como sabem, faz hoje 21 anos, foi o dia 26 de dezembro. Vamos para notícias mais alegres. E, meus caros, este é um clipe de um vídeo que fiz há 3 dias, também tenho que seguir as tendências, não é verdade, uns clipezinhos, quando não houver tempo para fazer novos vídeos, vou tirando algumas partes principais de vídeos anteriores que eu acho que passam a maior parte deles sem as pessoas darem por elas. Então estes pequenos clipes têm 1 minuto, têm às vezes até menos, vão chamando a atenção para partes principais de vídeos que eu já publiquei para recordar alguns, os mais atentos, e para mostrar a outros que não viram e têm agora a possibilidade de ver alguns pontos principais com legendagem grande, como agora está na moda, para, enfim, que são vídeos que se veem com mais facilidade, muito mais rápidos e que se tiram conclusões imediatamente e só de um assunto. Como sabem, estes meus vídeos que eu faço têm a ver com dezenas de assuntos, 15 a 20 assuntos cada um. E diz o Observador que a linha de alta velocidade Lisboa-Madrid vai ter desvio para servir novo aeroporto com comboios até 200 km por hora. Quem o diz é o Observador. Espetacular. E eu vou dizendo apenas isto. Eu só gostava que a minha neta fosse ainda viva quando este projeto se iniciar. Parece que não sabem que estamos em Portugal. Parece que não se recordam que se anda a estudar o novo aeroporto da Portela há 50 anos, que já houve vários projetos a custarem centenas de milhares de euros cada um, até milhões cada projeto, porque esse é o negócio. Esse é o negócio, é tal e qual como os incêndios, já vos tenho dito isto. O negócio dos incêndios é o combate a esse mesmo incêndio. Por isso tem que haver incêndios para haver o combate ao incêndio. Se não houver combate ao incêndio, ninguém recebe os 1.000 a 2.000 milhões de euros que são distribuídos todos os anos no dispositivo de combate a incêndios. Portanto, tem que haver incêndios, não é verdade? E aqui a mesma coisa. Tem que se falar sempre no novo aeroporto, para quê? Para se pagarem os projetos a quem os faz e depois vão para a gaveta, porque, entretanto, afinal, esse não é bom. Venha outro que é melhor. E paga-se mais uns milhões ao outro e assim sucessivamente. E o negócio é este. O negócio não é o novo aeroporto, até porque quando ele começar a ser feito já não é preciso. O negócio é mesmo vender os projetos, pagar por projetos que vão para a gaveta. E, companheiros, olhem bem para esta notícia que é brutal. Suportam a economia e a natalidade, mas as portas fecham-se. O imigrante é a figura nacional de 2025 para o Expresso. Para quem? Para o Express Zero, ex-imprensa, que já foi e agora é zero. Justamente. Como é que é possível? O imigrante é a figura nacional. Vejam bem, são os imigrantes que suportam a economia. Se não houvesse imigrantes, não havia economia. E são os imigrantes que suportam a natalidade. Só eles é que fazem filhos, mais ninguém. Portanto, segundo este jornalixo Comenteco, são os 400 mil imigrantes que trabalham legalmente, 400 mil dos mais de 2 milhões e meio que cá estarão em Portugal neste momento, que ou não trabalham ou trabalham clandestinamente, mas são aqueles 400 mil, que é um em cada 6 neste momento, que suporta a nossa economia. E quem faz nascer os portugueses do futuro, pois serão estes os portugueses do futuro. Sem estes 400 mil legais, que é o mesmo número dos desempregados, por acaso tem piada, sem estes 400 mil legais e 2 milhões e meio clandestinos ou que não trabalham, não teríamos economia. Portanto, já teríamos ido à 4ª falência socialista. E os portugueses extinguir-se-iam nas próximas gerações. É o que indica este maravilhoso estudo do Express Zero. Quanto terão pago a estes manipuladores para propagandearem estas mentiras infantis de lesa pátria? Quanto? E, meus caros amigos, arrancou o novo sistema de identificação de estrangeiros, mas não é cá, é nos Estados Unidos da América. Estrangeiros nas fronteiras, identificação de estrangeiros nas fronteiras, meus caros. A diferença entre os Estados Unidos e Portugal é que nos Estados Unidos os sistemas funcionam.
E por cá, a única coisa que funciona são os falhanços sucessivos dos sistemas que inventam. Vão inventando sempre novos sistemas para substituir os anteriores. Simplesmente em Portugal, o novo sistema, aquele que for implementado em lugar do antigo, funciona sempre pior do que o antigo. E, em alguns casos, não funciona de todo, como aconteceu agora no Porto de Leixões. No SNS, cada sistema novo é uma desgraça, é um atraso. Nos aeroportos, cada sistema novo é aquilo que vocês veem, com dezenas de horas de pessoas à espera, 6 horas, 7 horas, para conseguirem entrar em Portugal e depois é que ainda vão buscar as malas. E agora até no Porto de Leixões, onde o sistema pura e simplesmente parou aquilo tudo. Não houve contentores, agora já vieram a correr a dizer que há contentores para a Madeira que são prioritários. São prioritários quer dizer que alguém vai ficar para trás. Ok? Se alguma coisa é prioritária relativamente a outra, essa outra fica para trás. Eles não dizem o que é que está a ficar para trás, só dizem o que é que anda para a frente. É a Madeira, muito bem. Em Portugal esbanja-se milhões em sistemas informáticos comprados aos amigos. Sistemas informáticos comprados aos amigos, meus caros. Mas depois nada funciona. Nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos entra um novo sistema e funciona muito melhor do que o anterior. Por isso é que nos Estados Unidos já não entra mais ninguém e não se esqueçam daquele português que foi baleado. Primeiro começaram por dizer que foi baleado, coitadinho, era mais um Odeiro Muniz, mas ao final de contas, felizmente houve muita gente a ver que ele estava a fugir à polícia e até tentou atropelar a polícia. Imigrantes nos Estados Unidos, não. Só os legais, só aqueles que eles precisam. Não é como esta bandalheira aqui. E, meus caros, ainda bem que há uma revista ou um jornal, mas acho que é uma revista chamada Dinheiro Vivo, uma publicação pelo menos, ainda há quem pense e ainda há quem saiba fazer contas em Portugal, porque ser arrebanhado e fazer copy-paste, copiar e colar, do que se escreve lá fora é mais fácil, será mais fácil do que abrir os olhos e ir fazer compras ao supermercado? O jornalista não vai ao supermercado? Os jornalistas não vão lá, não se abastecem, não abastecem o carro, não pagam rendas de casa, não compram bens e serviços em Portugal. O jornalista, o michuruca dos mileuristas e do ordenado mínimo dos, estagiários, não dá conta do que tudo aquilo que escreve ou que lhe é mandado copiar é completamente falso. Vejam este editorial que diz aqui, diz: no dia 7 de dezembro, Portugal fez notícia em vários meios internacionais porque a revista The Economist destacou o país como sendo a economia com melhor desempenho em 2025, vejam bem, entre 36 países maioritariamente desenvolvidos. Seria um ótimo presente de Natal, não fosse não ser para todos. Sem estranheza, o comum mortal que habita neste país perguntou: mas que economia é esta? Porque enquanto os indicadores dão munições aos governantes para manter as políticas que nos colocam nos escaparates internacionais, a verdade é que o cidadão comum tem sentido a vida mais difícil, mais cara e mais incerta. Neste tempo que nos resta até o final de 2025, talvez seja bom aproveitar para pensar seriamente sobre isto. Preferimos ter a capa de Economist ou ter um país mais industrializado, mais produtivo? O que é que nós preferimos? Pois, um país mais rico e menos desigual. Bom, meus caros, a verdade é que o Primeiro-Ministro engoliu esta patranha e quer nos fazer engolir a nós esta patranha da revista Economist, quando a vida está cada vez pior em Portugal. Pergunta-se: uma economia doce como um pastel de nata? Mas quem fica com o açúcar? É o editorial da Margarida Vaqueiro Lopes e vale a pena lê-lo. É diretora executiva do Diário de Notícias em dinheirovivo.dn.pt. O Diário de Notícias é o Diário do Kremlin, mas esta parte de economia está muito bem feita. E o Governo atribui a medalha de mérito cultural a Filipe Laffery, a título póstumo, como sabem, e nada contra isso, mas é pena que PS e PSD tenham chumbado uma iniciativa semelhante relativamente ao historiador e ao maior comunicador de sempre, José Hermano Saraiva, quando o Chega apresentou esse projeto de resolução, em que eu também trabalhei, ainda neste ano de 2025. PS e PSD chumbaram, disseram que ainda não é a hora, ainda é muito cedo, não é uma data, assinalável. Então, quais são as datas assinaláveis para se comemorar, a partida de certas e determinadas pessoas que foram muito importantes para o panorama científico ou artístico português? E disseram-nos: é quando passarem 50 anos ou 100 anos. Bom,
Já passou 50 anos que o Filipe Laféria morreu? Eu acho que não passou. Então, mas já estão a homenageá-lo. Homenageiam quem querem e não homenageiam quem não querem. E não venham cá com as datas, que isso é tudo uma treta.